Olá pessoal, meu nome é Marconi Moura, diretor jurídico do CIMED-MG. Nós estamos recebendo hoje um convidado especial, Dr. Daniel Mendes, nosso assessor jurídico nos campos do direito médico, da defesa profissional e de LGPD. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que ficou muito importante, mais importante nos últimos meses, por conta de uma mudança na legislação, que é a telesaúde e a telemedicina, na qual o Dr. Daniel Mendes é nosso especialista aqui no CIMED-MG. Dr. Daniel, já passando a palavra para o senhor e já com uma pergunta. Nós vimos na tramitação dessa nova legislação o uso alternado de dois termos, telesaúde e telemedicina. Explica para a gente, por favor, qual a diferença? Bom, doutor Marconi, muito obrigado pela recepção e convite. Basicamente, telesaúde, nós vamos tratar de todas as áreas do conhecimento da saúde, né? Nós traremos a odontologia, a medicina veterinária, a medicina, propriamente dita, são mecanismos tecnológicos para que os profissionais da área de saúde possam praticar os atos inerentes à sua profissão de forma remota, de forma online, né, síncrona, né, que nós tivemos essa experiência agora com a pandemia, que nós temos as questões síncronas e assíncronas, né? As aulas, principalmente das crianças, nós vimos muito isso. Então, a telesaúde é a utilização de técnicas, de métodos tecnológicos, onde eu consiga praticar os atos da saúde, no nosso caso, os atos médicos, de forma síncrona, online, imediatamente, ou assíncrona, offline, em termos, por exemplo, de uma consulta no sentido de você esclarecer alguma questão de algum ponto colocado por um outro colega, entendeu? Então, a telesaúde, vamos dizer assim, a telesaúde, ela é o gênero e a telemedicina é a espécie, uma das espécies da telesaúde, como poderá ocorrer a teleodontologia, por exemplo. E aí, continuando na nossa classificação, também dentro da telemedicina, nós vamos ter diferentes modalidades. Sim, claro, nós teremos vários caminhos que o médico pode percorrer. Vocês não fazem diagnóstico? Vocês não fazem anamnese? Vocês não fazem interconsulta? Conversa com outro médico, com outro colega para esclarecer alguma dúvida sobre alguma questão que não é da sua área de conhecimento? Então nós teremos também a teleconsulta, o telediagnóstico, o diagnóstico à distância, por imagens, por exemplo. A teleinterconsulta, que vai ser essa questão de você passar para um outro profissional, seja para esclarecimento de dúvidas, seja para um acompanhamento específico. Nós teremos a telecirurgia, que hoje nós já temos, inclusive, regulamentação própria na robótica, que está ainda incipiente na questão da distância, né? Hoje a gente faz a telecirurgia, a robótica, ainda dentro, vamos dizer assim, não é o termo apropriado, mas dentro do mesmo campo, dentro do mesmo ambiente. Daqui a um tempo, com a evolução da tecnologia, com a internet 5G, né, com a internet das coisas, a telecirurgia será uma realidade. Você em um local e o paciente em outro, como já ocorre na teleconsulta. Sim. E para esses procedimentos, de acordo com a nova legislação, tem requisitos técnicos mínimos, alguns parâmetros técnicos que são exigidos, não é isso? Claro, nós advogados, como vocês, médicos, já estão sob sigilo, sob confidencialidade, né? A LGPD veio, como conversarmos anteriormente, ela não trouxe nenhuma novidade para as nossas profissões. Nós já estávamos sob sigilo profissional, sobre privacidade. Nós tratamos, vocês médicos, nós advogados, nós tratamos com dados pessoais sensíveis.
Então, nós já estávamos mediante sigilo, mediante confidencialidade. Se eu vou utilizar um sistema, uma tecnologia hoje, eu preciso ter o quê? Segurança. Que esta informação, que este dado pessoal, ele seja privado, privativo. Manter a privacidade, manter a confidencialidade desses dados. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é num ambiente seguro, um ambiente onde nós consigamos manter a privacidade do paciente. Tem uma questão que a gente tem que tomar um pouco de cuidado diante do boom que ainda é incipiente, mas vai acontecer referente a tecnologias. A norma é clara que essas tecnologias, elas têm que ser intercambiáveis. Elas têm que ter uma interoperacionalidade que facilite a troca de comunicações, claro, respeitada a privacidade, entre, por exemplo, dois médicos, médico-paciente. Eu gosto sempre de dar alguns exemplos, os exemplos esdrúxulos, né? Os extremos, eles são sempre bem... Eu faço uma receita que hoje já é a nossa realidade, pelo sistema próprio, a receita online, utilizando o meu token, o meu certificado digital. Um outro médico, um outro colega, o farmacêutico, ele tem que ter condições dentro do sistema dele de verificar, por exemplo, a autenticidade do conteúdo daquele documento médico, que é o grande cuidado que nós temos que ter com os documentos médicos, né? Então, esses sistemas, eles têm que conversar entre si para que não haja perda de informação, para que não haja limitação no acesso à informação do paciente e pelo paciente. Lembrando sempre que esses sistemas, eles, além de ter todas essas facilidades, né, essa intercambiabilidade, interoperacionalidade, tem que garantir o nosso tão famoso sigilo médico. Entendi. E sobre a legislação brasileira, né, a nova legislação, uma questão que é importante e foi muito discutida. É necessário ter médico nas duas pontas do sistema virtual, do sistema online? É uma questão para nós que atuamos dentro do direito médico e vivemos as realidades e as dores de vocês, é a luta pelo médico nas duas pontas. Hoje, realmente, não preciso ter o médico nas duas pontas. Nós tivemos recentemente, a pandemia, ela foi um catalisador de todo esse processo de tecnologia, de aperfeiçoamento da atividade médica de forma remota. Nós vimos aí que tinha a questão das teleconsultas, uma das espécies da telemedicina, uma das hipóteses ou das especialidades, vamos dizer assim, lato sensu, em que você entrava em contato com o médico do plano de saúde, do SUS, remotamente, e ele te atendia e te fazia a anamnese de acordo com as informações trazidas, né? Você trazia o histórico, o que você estava sentindo. O exame físico propriamente dito, ele ficava prejudicado, mas estávamos vivendo uma situação atípica. A Convenção de Tel Aviv foi clara lá atrás a falar sobre telemedicina, da importância dos médicos nas duas pontas. Eu aprendi, trabalhando com vocês, médicos, que a clínica é soberana. Se a clínica é soberana, como que eu vou exercer a clínica de forma remota? Em algumas situações, como no caso do Covid, era razoável.
não gerava prejuízo para o paciente, né? Claro, tinha a responsabilidade seguinte: continuou com o mal, os sintomas continuaram, pioraram, procura o presencial. Essa era a recomendação. Mas e agora? Como que nós vamos fazer a clínica soberana? Então, desculpe, mas a lógica seria ter médico nas duas pontas. O problema, encarecimento. A dificuldade de médicos em áreas remotas. Mas, mesmo com essas dificuldades, o médico nas duas pontas seria de suma importância. Pois é, então, trazendo para a realidade atual, sobre a legislação nova, quais cuidados o senhor recomendaria, então, para o médico? Então, por quê? Então, o que nós temos, assim, não autorizou a consulta de WhatsApp, né? E nem criou uma substituição, nós não eliminamos a consulta presencial, o contato direto, né? Então, que cuidados o senhor recomendaria para o médico sobre a legislação atual, considerando essas observações? Que recomendações o senhor daria para quem vai entrar, para quem vai começar a atuar com telemedicina, com teleatendimento, com teleconsulta? Muito, muito boa a indagação pelo fato da nossa clínica, né? Eu trabalhando com vocês, isso virou um mantra para mim da clínica soberana. E a atuação do CIMED foi muito importante quando do projeto de lei, porque nós batalhamos para a manutenção da clínica. Tanto que a lei hoje fala o quê? A consulta presencial ainda é padrão ouro. Então, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Primeira coisa é o seguinte: médico vai exercer a telemedicina. Eu preciso ter um consentimento. Está na lei que precisa do consentimento do paciente, mas nem precisaria da lei. O paciente tem que se consentir de se submeter a esse tratamento, a esse ato médico à distância. Consentiu? Passe as informações referente às limitações da utilização dessa tecnologia. A clínica é soberana. Padrão ouro, presencial. Então, você tem que explicar ao paciente as limitações. O dever de informação é o dever médico, talvez, se não o mais importante, dentre os mais importantes. O paciente sempre tem que se manter informado de todos os tratamentos. E esse consentimento tem que ser expresso. Não pode ser tácito, não pode dar a entender, porque eu entrei no sistema, Não. Algumas burocracias vêm para nos auxiliar. A burocracia não é um fim em si mesmo. A burocracia, ela é um procedimento para dar segurança. Então, o consentimento, ele tem que ser expresso. Peguei o consentimento, expliquei as limitações, tudo ok? Vamos seguir? Vamos. O médico tem liberdade de falar, não dá para fazer via teleconsulta, telediagnóstico, telecirurgia. Isso tem que ser feito presencialmente. Padrão ouro. O médico tem a liberdade, é direito dele a liberdade. Ninguém pode impor a telemedicina. Só que essa liberdade, ela traz responsabilidades. Não adianta, desculpe-me a não utilização de um linguajar escorreito, mas não adianta você
ir para os cocos, falar assim, vou atender. Telemedicina, vou atender aqui, ó. E consultório cheio e atendendo. Não, mas eu entendi no momento que era telemedicina, mas não era um caso. Era um caso de padrão ouro. Então, essa liberdade, ela traz responsabilidades. Então, o médico tem que ter muito cuidado em relação a isso. E a lei é clara, a regulamentação do Conselho Federal de Medicina também é clara. Deve-se garantir ao paciente o atendimento presencial, se ele assim o desejar, ou se o médico assim recomendar. Então, você trabalha em uma clínica. Lembrando que se essa clínica presta esse serviço, ou a empresa presta esse serviço, ela tem que estar regularmente inscrita no CRM. Esta clínica que você está trabalhando, por exemplo, ela tem que garantir que o paciente seja atendido presencialmente, se necessário. Esse é um cuidado que você deve ter. Então, se você recomendou a consulta presencial, você tem que dar condições para a consulta presencial. É uma questão muito importante que devemos observar. Então, tomar cuidado. Se você recomendar a consulta presencial, o padrão ouro, que é a sua responsabilidade, você deve ter em mente que você deve ter uma porta de saída. Olha, precisa do presencial e o presencial vai ser feito em tal lugar, por tal profissional. Vai lá. É isso que a gente precisa. Então temos que tomar muito cuidado em relação a isso. E não elimina a possibilidade, no caso de um paciente crônico, um paciente de acompanhamento longitudinal, não elimina a necessidade de algum encontro presencial, né? É até uma indagação assim, de muita relevância, essa que o senhor colocou. Por quê? Eu começo a fazer um acompanhamento de uma doença crônica, de uma doença que tem um longo acompanhamento. Teleconsulta, telediagnóstico, estou tranquilo. E não atendo presencialmente. Só que a lei é clara. Há acompanhamentos de doenças crônicas ou de doenças que demandam para e passo o tratamento por longos períodos, uma consulta presencial, no mínimo, em 180 dias. Em intervalos de 180 dias, obrigatoriamente tem que ter a consulta presencial. Padrão ouro. Então, muito importante essa observação. Observar os 180 dias. Deixar marcado lá no seu calendário que você está atuando com aquele paciente, doença crônica, seu paciente de longa data. O próximo retorno está próximo de 180 dias? Presencial. Independentemente dele requerer ou não a telemedicina. Não, excelente. Então, nós temos requisitos estruturais, requisitos de sigilo, requisitos do processo de trabalho, né, da estrutura do serviço, cuidado até burocrático, né, de formulários e requerimentos. Então, realmente não é uma consulta de WhatsApp, né? É um outro processo de trabalho novo, com toda uma regulamentação. Queria agradecer muito ao Dr. Daniel Mendes a disponibilidade, a atenção, a paciência conosco. Lembrar que, em qualquer aspecto relacionado à telesaúde e à telemedicina, que o médico filiado do CIMED-MG precisar de uma orientação, precisar tirar uma dúvida, precisar de um esclarecimento, o nosso departamento jurídico, com o Dr. Daniel Mendes e sua equipe, está aqui à disposição, né, Dr. Daniel, para orientá-los. Novamente agradecer, muito obrigado, Dr. Daniel. Alguma última consideração? Vamos tomar cuidado com documentos. Os documentos exigíveis para o exercício da telemedicina, vamos tomar cuidado com eles. Ótimo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.